O governo federal instituiu o IOF sobre operações financeiras e sobre novos patamares, na mesma legislatura fiscal em que incidente, o que representa para muitos advogados, tributaristas e juristas uma heresia à luz da Constituição Federal. O questionamento chegou ao STF, que suspendeu a eficácia da medida e não deixou o aumento do IOF acontecer, pelo menos por enquanto. O Supremo agiu corretamente dessa vez? Entenda melhor no vídeo a seguir. Pessoal, o governo federal, o Poder Executivo Federal, quis, entre aspas, mexer no IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, criando novos encargos para o contribuinte no mesmo ano fiscal, no mesmo exercício fiscal, o que para muitos juristas, muitos tributaristas, representou uma heresia do ponto de vista do direito. Por quê? Por um rigor constitucional que determina que os impostos podem ser modificados, sim. Os impostos podem ser modificados, sim, por medidas provisórias, por lei federal, mas eles só podem incidir nos bolsos dos contribuintes no ano fiscal, no exercício fiscal seguinte. Então, seria possível ao governo federal, através do Congresso Nacional, instituir um tributo novo, aumentar um tributo já existente para o ano que vem. Este ano, para o ano que vem. E não este ano para este ano. O que arrepiou muitos juristas. Não é que o governo federal esteja certo ou esteja errado, mas a sua manobra econômica esbarra em uma encruzilhada jurídica, em que é possível para uns e não é possível para outros fazer o que o governo federal tentou fazer através do Congresso Nacional e que foi provisoriamente, na época da gravação deste programa, barrado por decisão do STF. E aí, novamente, se vai criticar a nossa mais alta Corte de Justiça do país, o nosso Supremo Tribunal Federal, como se este Supremo tivesse culpa sobre as atribuições que lhe dá a Constituição Federal. Essa culpa o Supremo Tribunal Federal não possui. Enquanto não se modificar a Constituição Federal, se irá continuar a governar o Brasil através da toga. Por quê? A nossa Constituição alberga inúmeras garantias e preceitos fundamentais, lá no seu artigo 5º, e permite a interposição de ações, por descumprimento de preceito fundamental, ADPF, por inúmeras entidades, inclusive partidos políticos. E é claro que partidos da oposição, neste ou em outros governos, têm se valido das ADPFs para discutir e criticar atos governamentais. E a Constituição Federal, a princípio, alberga a interposição dessas ações e fala que é o STF o competente para julgá-las, o que também atravanca aos trabalhos da nossa Suprema Corte de Justiça. Tribunais superiores deveriam existir somente para julgar a recursos. No Brasil não é assim. Não é assim. Porque o exercício concentrado da constitucionalidade, da defesa da constitucionalidade das leis, o controle concentrado da constitucionalidade das leis e atos governamentais é exercido pelo STF. É lá que se pode questionar a constitucionalidade de leis
federais ou não, à luz da Constituição, claro, ou de atos governamentais, em tese, contrários à Constituição Federal. Essa atribuição é outorgada ao STF pela Constituição da República. E também é a Constituição da República, secundada pelo Código de Processo Penal brasileiro, que outorga ao STF a competência originária para julgar autoridades, a determinadas autoridades públicas, em razão do exercício desta função pública. É o denominado foro por prerrogativa de função, que o leigo chama de foro privilegiado. Se modificasse a amplíssima competência do STF para retirar dele os julgamentos por crimes de competência originária em decorrência do foro por prerrogativa de função, que é o foro privilegiado, por exemplo, o presidente comete um crime, vai ser julgado pelo STF. Por quê? Porque a Constituição assim o diz. Não precisava ser assim. E, entendendo nós todos, inclusive o legislador, que o controle da constitucionalidade pode e deve ser exercido por todo cidadão brasileiro, e o controle difuso da constitucionalidade, por lei, pode e deve ser exercido por todos os juízes monocráticos, por todos os tribunais inferiores, se concentraria menos matéria da competência do STF à luz da Constituição da República, em havendo reforma desta Constituição, em havendo denominado poder constituinte derivado para mini-reformas desta Constituição, se poderia retirar estas inúmeras e para muitos desnecessárias atribuições do STF, até agilizando os trabalhos da nossa Suprema Corte de Justiça, até retirando o excesso de trabalho dos seus componentes, agilizando ao funcionamento da máquina governamental e retirando essa fonte de tanta crítica que se faz atualmente à atual composição do STF por concentrar poderes que se misturam eventualmente ao funcionamento dos outros poderes, executivo e legislativo, aos outros poderes da República.